Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o PM e o Flash está agora em exibição nos cinemas. Tem como objetivo ser um soft reboot do universo DC, mas será que mesmo isso consegue ou ainda complica mais as coisas? É isso que vou abordar neste vídeo, onde vamos analisar principalmente o final do filme. Por isso, antes de mais nada, aviso de spoilers para o filme do Flash. Caso não tenhas visto, guarda o vídeo e volta mais tarde, eu vou estar aqui. You wanna get nuts? Let's get nuts. Em The Flash, o Barry Allen viaja no tempo de forma semelhante à história do Flashpoint na banda desenhada, de modo a poder salvar a sua mãe. Infelizmente, a alteração da linha temporal afetou o multiverso, pondo em perigo várias realidades. Para além disso, o Barry cria um novo mundo, onde o General Zod consegue o controle da Terra por não haver um Superman para o parar. I exist only to protect Krypton. O Barry principal e o Barry alternativo, deste novo mundo alternativo, tentam descobrir como salvar a linha temporal e garantir que a sua mãe, a Nora, sobreviva nela. Isto leva a um final cheio de ação e a um final onde os velocistas aprendem uma grande lição, ou supostamente assim se pensa. Uma das grandes surpresas chega mesmo no final do filme, com a aparição do George Clooney, que volta a representar o seu papel como Bruce Wayne / Batman. Mas esta decisão pode ter afetado todo o universo DC para o futuro, porque agora temos um novo, velho Batman, digamos assim. Mas já falamos mais disso mais à frente no vídeo. Yeah. O filme do Flash revela que as timelines não podem ser alteradas e ficamos a saber disso durante a batalha final do filme, onde os Barrys trabalham com a Supergirl da Sasha Calle e, claro, com o Batman do Michael Keaton para enfrentar as forças de Zod. No entanto, Kara e Bruce estão sempre a morrer, o que faz com que o Barry alternativo esteja constantemente a voltar atrás no tempo para tentar impedir que isto aconteça. Mas na Cronosfera, ou na Speed Force, da maneira que lhe queiram chamar, o Barry principal apercebe-se que cada linha temporal ramificada termina com a morte de ambos. Assim, o Barry alternativo está a criar um conjunto de realidades destruídas que conduzem sempre ao inevitável. E dessa forma, o Barry principal acaba por parar o Barry alternativo. We're not going to be able to fix this no matter what we do. This world dies. Uma vez que a sua mãe ainda está viva, o Barry alternativo não quer que o Barry principal conserte as coisas, o que dessa maneira ia apagá-lo e garantir que a Nora morre. Isto faz com que os dois se enfrentem apenas para que o Dark Flash apareça no seu fato kryptoniano. Nesse momento, esta criatura também revela que quer que o Barry alternativo continue a alterar as linhas temporais, causando assim estragos e o fluxo temporal, de modo a que ele seja alterado até encontrar uma solução adequada para manter a Nora viva. Uma questão que também nos levanta durante o filme é quem é o Dark Flash e qual era o seu objetivo. Isso foi-nos respondido no terceiro ato do filme, numa reviravolta muito interessante. Reviravolta é essa que nos mostra que de facto o Dark Flash é na realidade o Barry alternativo que continua a voltar atrás no tempo e que acaba por ser ferido vezes sem conta por armas kryptonianas, transformando-se assim, através destas armas, num autêntico monstro. O Dark Flash não se importa com a quantidade de mundos que morrem e admite que está a fazer experiências há anos para melhorar a missão que os Barrys assumiram. Na verdade, ficamos a saber que foi ele quem primeiro derrubou o Barry principal da Cronosfera no início do filme. Isso levou o Barry a criar o Barry alternativo, o que significa que o Dark Flash precisou do Barry principal para se criar a si próprio, o que acaba por se tornar tudo bastante confuso. Mas bem-vindos ao mundo do Flash, é isto sempre que acontece com ele, quando ele resolve viajar no tempo. Assim, com esta revelação, ficamos a saber que foi sempre um ciclo temporal fechado, à medida que o Barry alternativo luta para conciliar o que está destinado a ser. Nesse momento, todos assistem à destruição de vários mundos e essas incursões acabam por matar o Super-Homem do Nicolas Cage, que é um dos caminhos mais surpresa que apareceu no filme, e para quem não sabe, o Nick Cage apenas aparece como Superman porque era um filme que ele estava a trabalhar com o Tim Burton, que era o diretor do Batman de 89, para lançarem no final dos anos 90 um filme do Super-Homem, que se intitulava de Superman no Livro. Contudo, o filme foi cancelado antes mesmo das filmagens e após um período prolongado de anos de produção. Com este câmbio, finalmente o Nicolas Cage tem a hipótese de vestir a capa e assumir o manto do Super-Homem. Nestas mesmas incursões, vemos também a Supergirl da Ellen Slater e muitos outros mundos da DC espalhados pelo cinema e pela televisão. Mas também neste momento, quando o Dark Flash tenta matar o Barry principal, acreditando que vale a pena o sacrifício de todos os mundos para manter a sua mãe viva, o Barry alternativo mete-se à frente, sacrificando-se assim e morrendo na lâmina do seu eu futurístico. Desse modo, o próprio Dark Flash acaba por se matar a si próprio, visto que matou o seu antepassado. Com o sacrifício da sua variante, o Barry decide não perder então esta oportunidade e, visto que todos os obstáculos foram eliminados, desfaz o trabalho do início do filme, em que assegurou que a sua mãe não se esquecia da lata de tomate na mercearia. No entanto, Barry é obrigado a eliminar esse acerto e volta a colocar a lata na prateleira depois de o primeiro Flash desaparecer. Basicamente, o plot deste filme envolve-se todo à volta de latas de tomate, que é engraçado. Este momento acaba também por ser uma das sequências mais dramáticas da DC, pelo menos neste universo partilhado, e vemos também a mãe do Barry a confortá-lo sem perceber que ele é a versão mais velha do seu filho, uma vez que o Barry apenas lhe diz que tem saudades da sua mãe. No processo, ele consegue abraçá-la uma última vez, dizendo-lhe, isto quando a Speed Force é ativada e para o fluxo temporal, que ele a amará para sempre. Depois, após isso, ele apenas parte, destroçado pela forma como condena a Nora à sua morte, mas tendo em conta este momento triste e enquanto ele entrega ao seu destino, o Barry recupera-se a si mesmo e à linha temporal principal da DC. Com o Batman de Keaton e o Batman de Ben Affleck, ele aprendeu a carregar as suas cicatrizes emocionais e deixa que a dor e o trauma abram caminho para a aceitação
de um futuro melhor. Contudo, no meio desta desgraça toda, ainda há um ponto positivo para a vida do Barry, porque ele consegue de certa forma salvar o seu pai, isto tirando-o da prisão, claro. O Barry consegue recuperar pelo menos um dos seus pais, sem fazer uma alteração significativa na linha temporal. Ele apresenta novas provas que mostram que o seu pai estava na mercearia quando a sua mãe foi assassinada, e as gravações das câmaras de vigilância no passado não mostravam a cara do Henry. Contudo, antes do Barry deixar a sua mãe, ele mudou o ângulo da câmara, sabendo que isso iria permitir captar o seu pai e libá-lo anos mais tarde. Desta forma, o Barry alterou por completo a linha do tempo, mas sem qualquer efeito borboleta, ou assim se pensava pelo menos. A gravação permite a libertação do Henry da prisão, que ajuda o Barry a seguir em frente e tirando-lhe um peso dos ombros, porque finalmente ele consegue salvar o seu pai, depois de anos a fio à procura de prova. Para além disso, a Iris West abandona o seu instinto de repórter, querendo iniciar um romance com o Barry, depois dela revelar que se também tinha apaixonado por ele durante a escola. Desta forma, o Barry fica convencido que ele fez a escolha certa e tudo o que ele precisava era de esperança, algo que a Supergirl recordou no universo alternativo. Symbol stands for. Means hope, right? E desta forma, o Barry pensa que finalmente não há efeitos colaterais, mas engana. No final do filme, a DC e as decisões que toma estabelecem um universo instável, sem saber o que vai acontecer no futuro. Porque a cena final mostra o Bruce Wayne do George Clooney a aparecer para felicitar o Barry. Nesse momento, o Barry fica atordoado porque estava à espera do Batman do Ben Affleck, o que indica que a linha temporal foi alterada mais uma vez. O filme, contudo, termina com o Barry a perguntar-se, de forma divertida, o que é que se está a passar, embora não seja claro o que é que foi alterado nesse momento. Who the fuck is this? É certo que a Mulher Maravilha da Gal Gadot fez uma aparição no início do filme para ajudar o Barry e o Bruce de Ben Affleck, por isso não temos a certeza se ela acabou mesmo por desaparecer deste universo. Além disso, o Super-Homem do Henry Cavill foi avistado no início do filme perto de um vulcão onde ocorreu um desastre natural, vulcão esse que se situava na Guatemala. Contudo, também é incerto o que lhe aconteceu e a única coisa que temos mais a certeza é que ele realmente não será o futuro Super-Homem, porque temos a confirmação disso através dos bastidores, não propriamente nesta linha temporal que o Flash criou, coisa que também não sabemos até agora e com o final deste filme. Realmente o George Clooney será o Batman mais velho que vai aparecer em The Brave and the Bold, que será o futuro filme do Batman no DCU, ou se isto realmente foi apenas uma participação especial em nome da nostalgia. Além disso, também não dá para perceber o que é que o Barry vai fazer quando perceber que apagou acidentalmente as outras personagens deste universo. Como tal, o final deste filme deixa assim um espaço em branco para o James Gunn e o Peter Safran, que são os presidentes agora da DC Studios, escolherem quem realmente fará parte do novo universo. Mas caso o George Clooney seja apenas uma aparição especial, então isto coloca em causa todo o futuro do universo, uma vez que o suposto soft reboot que foi prometido para este filme não se vai revelar como verdadeiro, e com isto deixa o universo DC ainda em maior confusão do que já estava antes do filme sair, o que de certa forma nos levanta a questão o que podemos esperar do futuro do universo DC. Esta semana foi revelado que o filme do Flash tinha filmado 3 finais diferentes, um que era com o Superman do Henry Cavill, outro com o Supergirl e o Batman de Keaton, mas o final que vemos no filme foi escolhido pelos presidentes da DC, o James Gunn e o Peter Safran, o que nos leva a questionar se foi a decisão certa, uma vez que este fim arruína de certa forma todo o enredo que vemos no filme, porque a linha temporal acaba por não estar certa. É certo que um segundo filme para o Flash poderia explicar todas estas mudanças, ou até mesmo mostrar que o Barry não consegue na verdade alterar o destino dos seus pais e desse modo ter de deixar o pai preso para poder manter a timeline correta. Mas com a fraca recepção que o filme está a ter nas bilheteiras, uma sequela para o filme será sem dúvida duvidosa no mínimo. Acho que só o tempo nos dirá, e talvez as respostas sejam dadas em filmes que já estão prestes a estrear. Isto claro inclui o Blue Beetle e a sequela do Aquaman, por James Wan, onde há uma hipótese do Flash aparecer para analisar os danos causados. Mas para aqueles que estão à espera de um ar de reset no final do Flash, isso não acontece de todo. Isto significa que o futuro do universo DCU é tão incerto como quando a Diana apareceu em Shazam, Fúria dos Deuses, como quando o Billy Batson foi recrutado para o Task Force X, ou se bem me recordo para a Justice Society, eles alteraram o nome. Com o final deste filme, a única certeza que temos até agora é que o Aquaman Jason Momoa é o único membro da Liga da Justiça que está realmente confirmado para este futuro universo, se assim o podemos apelidar. Isto porque na cena pós-créditos vimos o Barry a explicar toda a sua aventura no multiverso ao Aquaman, mas que ele não consegue entender por estar demasiado bêbado, coisas que já nos fomos habituar. No fundo, muito mais precisa de ser revelado para conciliar este filme com a nova programação de filmes da DC. O que é certo, no entanto, é que o Barry agora entende as consequências de viajar no tempo, pelo menos quero acreditar que sim. Mas tu o que é que achaste do filme? Achas que finalmente temos a explicação do que podemos contar para o futuro do universo DC? Ou achas que ainda está mais confuso do que aquilo que nós vimos até agora? Diz-me a tua opinião nos comentários. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o canal, isso ajuda-me bastante a crescer e eu agradeço. E para estar sempre por dentro das principais notícias que acontecem no mundo geek, visita diariamente tretasdocromo.pt, onde eu partilho praticamente tudo. Mais uma vez, obrigado por teres assistido, segue o Tretas nas redes sociais, eu sou o PM e eu vejo-te por aqui.